Olá, meus amigos, tudo bem? Primeiramente, gostaria de agradecer imensamente ao convite que recebi para bater um papo com essa comissão tão bacana, tão referenciada aqui na OAB São Paulo. Para mim é um motivo de grata satisfação, de honra, de imensa alegria poder bater um papo com pessoas que são tão especializadas na área, que entendem bastante do assunto, seja aí na área da advocacia, dentro dos cartórios, no Poder Judiciário, no Ministério Público e ao público em geral que também tem interesse em conhecer sobre esse tema. Especialmente aqui desde já deixo o meu imenso agradecimento à doutora Raquel Ximenes, que gentilmente me convidou para fazer essa exposição, e desde já adianto a vocês que não vou fazer aula, nada disso, venho aqui para fazer uma reflexão, um bate-papo com vocês, e como disse a ela desde o momento em que ela me convidou, muito mais do que um desafio, por mais que tenha sido um motivo de muita alegria para mim, isso aqui é um desafio, né? A começar, isso eu não tinha falado no outro vídeo, mas a começar pelo fato de que eu gravei este vídeo já e o meu celular simplesmente apagou o vídeo da minha memória, então eu estou tendo que regravar. Esse está sendo o primeiro desafio, mas o desafio maior, porque não é problema nenhum reiterar tudo que eu disse, mais uma vez digo que é muito bacana para mim, mas o motivo maior é porque eu não sou da área de vocês, né? Eu até lido bastante com a área notarial, registral, mas aqui na minha atuação profissional, mas diretamente não é minha área de especialização, não é minha área de estudo, é uma área que obviamente eu conheço por necessidade, até um pouco por gosto também, mas não é a minha área profissional. Então, inicialmente eu vou me apresentar e depois falo um pouquinho para vocês aí o que a gente vai bater um papo nesses poucos minutos que eu tenho, e que peço aos senhores aí que o máximo possível fiquem aqui comigo pra gente tentar progredir um pouquinho juntos, tá? Espero poder contribuir minimamente. Eu sou advogado, meu nome é Lucas Marshall, eu sou advogado, sou especialista em direito de família e sucessões, então obviamente aí trabalho bastante com vocês, divórcio, união estável, inventário, até testamento, que é muito do que eu vou trazer aqui hoje pra gente conversar. Sou mestre em direito pela PUC São Paulo, né? E na exposição de hoje, justamente por eu estar falando por uma comissão extremamente especializada, que entende muito do assunto, eu acho que eu sempre fico pensando, né, como que eu posso ser contributivo para o meu público-alvo? Eu acho que eu não seria nem um pouco bacana se eu tivesse falar, vamos falar sobre o provimento 100 do CNJ, porque vocês leram muito mais que eu o provimento 100 do CNJ, né, em especial quem trabalha aí diretamente no cartório, e diversas outras disposições que dizem respeito especificamente à área de vocês e que eu não teria benefício nenhum falando pra vocês ficar destrinchando isso, né? A não ser que eu quisesse falar de um tema específico, de algum provimento, de alguma lei, da 6.015, enfim, seja lá, qualquer lei aí que tenha bastante relação com a área extrajudicial aí de modo geral. Então eu falei, eu acho que eu vou aproveitar esses 10 anos que eu tenho de contato direto com a advocacia, né? Tanto na minha parte teórica, que eu estudo bastante, aí, modéstia à parte, e que eu trabalho exclusivamente no direito de família e sucessões, e levar um pouco de um mix disso para que a gente consiga fazer uma reflexão bacana, né? Porque aprender, eu sei que todo mundo aqui já é fera, não precisa aprender nada, né? Então a gente, brincadeiras à parte, a gente bate um papo e quem sabe surge ideias, né? Só um comentário, quando eu fiz o mestrado eu gostei muito, porque diferentemente da especialização normal, né, que a gente chama de pós-graduação, mas no fim o mestrado não deixa de ser uma pós também, né? Vocês sabem disso. Mas o muito bacana do mestrado é a possibilidade de discussão. 2 dos melhores artigos científicos que eu escrevi e que foram publicados felizmente em livros de grandes autores foram decorrentes de bate-papos no mestrado, em que o professor passava um tema e que a gente às vezes até falava, meu Deus, que tema bizarro é esse? E aí que, cara, ele te forçava a pensar, criar ideias, e a partir de então você falava, mas peraí, eu vou entrar num nicho aqui, vou lá no fundo do buraco. E aí a gente trazia algo legal, né, para o mundo acadêmico, para o mundo jurídico e para a sociedade de modo geral, né, que é o nosso fim, né, de certa forma. Então, para a exposição de hoje, essa reflexão, o que eu pretendo fazer? Eu pretendo iniciar trazendo um pouquinho dessa minha experiência acadêmica, em especial de um ponto específico que eu escrevi na minha dissertação de mestrado sobre a orientação da grandíssima, excelentíssima doutora Maria Garcia, que deixo um beijo enorme, carinhoso aqui para ela. E após isso, após tratar inicialmente desse capítulo e fazer breves colocações sobre o porquê que eu vou falar dele e o que ele tem relação com a minha reflexão final aqui, eu vou adentrar a um artigo que me veio decorrente deste capítulo,
tá? E o qual também tá para ser publicado. E aí eu finalizo trazendo um pouquinho da minha experiência prática dentro disso que eu vou falar e faço a reflexão geral, e aí já passaram 5 minutos e vai dar certinho nesses 25. Mas vamos lá. O meu mestrado, feito aqui na PUC São Paulo, foi sobre a autonomia da vontade na família contemporânea. O que eu acho que é um tema importantíssimo, né? Eu até aqui agora eu tô em casa, não tô no escritório, mas aqui no escritóriozinho que eu tenho em casa, eu tenho um quadro aqui enorme da Revolução, aquele da Revolução Francesa, né? A liberdade guiando o povo, né? Eu sou apaixonado, sou um amante aí dos direitos da liberdade, da igualdade, da dignidade, da autonomia da vontade. Até aqui eu sou membro da OAB São Paulo aqui da Comissão de Família, e concomitantemente a isso também coordeno a Comissão de Diversidade do IBDFAN São Paulo, né? E que é uma comissão que a gente trata bastante aí de direitos, de dignidade, igualdade, liberdade, autonomia. É algo que eu sou apaixonado, escrevo nas minhas petições aqui como advogado, busco ao máximo fundamentar vários dos meus pedidos, em especial quando são inéditos. Vocês vão perceber que eu gosto bastante de coisa inédita. Eu me fundamento bastante nisso porque eu acho que não só por ser constitucional, mas só é constitucional e fundamental porque é básico, né? É imprescindível que esses direitos sejam garantidos e que eles sejam ao máximo aplicados, né? E eu até vou falar da LINDB, disso, a relação que a LINDB tem com isso daqui a pouco. Mas enfim, nessa dissertação eu escrevi um capítulo específico sobre a posição da família brasileira nas constituições que nós tivemos. Então eu li todas as constituições que o Brasil teve e falei, olha, tudo que diz respeito à família nessas constituições é isso. Seja filiação, nome, tudo. Eu não estou dizendo só o que hoje a gente tem no 226, 227 e seguintes. Não, eu estou dizendo absolutamente tudo que dizia a respeito a qualquer tema de família, eu destrinchei nesse capítulo. E o que é bacana de eu ter feito esse estudo é que eu percebi o quanto que, ao passar do tempo, conforme a sociedade foi evoluindo, o indivíduo foi ganhando valor dentro do corpo social, né? O quanto o Estado foi dando valor à pessoa. A gente teve aí um período ditatorial que parou um pouco isso, mas também não foi absoluto. Mínimos direitos, pode-se até dizer que foram ali, continuaram previstos, mas a sociedade garantiu cada vez mais com que o indivíduo tivesse poder de fala, com que a manifestação dele fosse garantida. Então, e mesmo que isso seja implicitamente, hoje, por exemplo, a Constituição colocar a família é a base da sociedade, isso lá no 226, isso serve não de fundamento direto, mas de fundamento indireto para que nós possamos inovar, pedir, progredir, evoluir a partir de diversas óticas, com base num artigo desse, que não existia até então, né, em outras constituições. O 227, então, nem se fala, que garante a prioridade absoluta dos cuidados com a criança e do adolescente, assim como acontece com o idoso também. E aí, olha que bacana, uma previsão dessa, que é o que a gente tem vigente hoje, fez com que nascesse o ECA, o Estatuto do Idoso, que são instrumentos legais específicos que garantem com que os direitos das pessoas sejam atendidos. E aí vocês devem estar se perguntando, e por que que este cidadão colocou o nome de medidas de urgência, de emergência, como desburocratização dos atos jurídicos, né? Das questões judiciais. Porque até então, quando a gente não tem nada, nenhuma dessas evoluções, então a família é a base da sociedade, as crianças têm prioridade absoluta, os idosos têm prioridade absoluta, tudo isso era uma luta. Era burocratizado para a gente conseguir fazer com que essas pessoas fossem atendidas. Até em diversos momentos da sociedade era possível, né? Mas não era com tanta facilidade. O maior exemplo que eu trago aqui para vocês, 3, 4, que vocês aí da área notarial, da área registral, lidam bastante. Divórcio. Por quanto tempo foi uma luta uma pessoa conseguir divorciar? Sendo que, seja hoje, em 2021, ou em 1921, há 100 anos atrás, a vontade, por mais que ela até fosse expressa de uma forma um pouco diferente por uma questão cultural da época, mas a vontade do ser humano era a mesma. Não quero mais ficar com essa pessoa. X. Só que existe uma série de empecilhos para que isso fosse devidamente permitido e formalizado, né? O que hoje, graças a Deus, não só o ordenamento jurídico, eu não vou nem dar nome aí à lei, à Constituição,
mas o ordenamento jurídico pátrio permitiu com que fosse a evolução, né? Então, qual é a evolução? O divórcio. Com que essa evolução fosse prevista em lei e até em Constituição hoje, mas que além de tudo ela fosse desburocratizada, né? Então, uma criança está em situação de rua. Ao invés da gente criar todo aquele processo do Código de Menores absolutamente que infringia flagrantemente os direitos da pessoa, da criança, do adolescente, que ficava ali como se fosse um menor infrator muitas vezes. Não, vai lá, coloca uma lei, já prevê instrumentos para que o direito dela se desburocratiza o negócio. Vamos garantir a evolução? Qual é? O ECA, por exemplo. A prioridade absoluta é a evolução, é a previsão constitucional, é a previsão de que isso é um direito fundamental da pessoa, né? Que é dever da sociedade, da família, do Estado, fazer com que essas pessoas tenham um pleno desenvolvimento garantido. Então a evolução é garantida e a desburocratização também. E por que eu falo da medida de emergência no título? Só para ficar claro, no título da exposição. Porque muitas das vezes, e o provimento senta aprovando isso pra gente, a evolução não é suficiente. Muitas das previsões que a gente tem hoje no ordenamento jurídico pátrio, como vocês bem sabem, e o provimento sendo CNJ um exemplo claríssimo disso, é só numa situação de emergência. A gente já tem fatos sociais acontecendo, mas ainda não tem a regulamentação, né? Vamos entrar lá em Miguel Reale, por exemplo. Vocês, quem trabalha em cartório aí vê bastante. Já tivemos a discussão no CNJ do poliamor, né? Das uniões poliafetivas. Não é permitida hoje. Mas houve quem escreveu na época e falou, isso é um fato. Olha, o fato social existe. Não vamos regulamentar porque ele é inexpressivo socialmente. Ele ainda não tem valor social, né? Mas se um dia ele vier a ter, quem sabe a gente vai lá e normatiza isso aí. E amigos, assim como foi com o divórcio, eu falei que ia dar 4 exemplos, né? O primeiro é o divórcio, o outro é a união estável, o outro é o inventário, hoje extrajudicial, e o outro é a união homoafetiva, né? São 4 exemplos magistrais aí que a gente teve de evolução nos últimos poucos anos, nas últimas poucas décadas, a nível mundial, a nível de cronológico aí, de existência da humanidade, em especial desde que ela se enxerga como corpo social, é tudo muito recente, né? E que de fato foi permitido com que as pessoas conseguissem se manifestar cada vez mais, conseguissem ter as suas vontades atendidas sem tanta burocratização. As evoluções aconteceram, mas muitas dessas foram as duras penas, né? A união homoafetiva, é uma prova disso, né? Olha o tanto que a pauta LGBT teve que bater, apanhar, né? Para conseguir fazer com que, olha, não é porque eu sou menino e ela é menina, e eu sou menino e ele é menino, ou ela é menina, que eu não posso me relacionar afetivamente com essa pessoa, né? A gente teve que vencer muita gente retrógrada que estava lá em cima para falar, oi, o mundo não é a sua vontade, né? O mundo é a vontade de quem compõe o mundo. E é por isso que eu trouxe a introdução desse meu capítulo do mestrado. Porque como eu falei para vocês há alguns minutos, eu percebi que o Estado começou a dar cada vez mais valor, e há vários estudos, eu trago fundamento disso na dissertação, fundamento teórico, doutrinário, internacional inclusive, do quanto que nos últimos tempos o indivíduo tem ganhado valor na sociedade, né? E aí a família tem evoluído, o indivíduo tem evoluído, porque afinal de contas todos nós, se um dia, se não atualmente fazemos, um dia já fizemos parte de uma família, né? Você nasceu de uma mãe, obrigatoriamente. Ali existe uma família. Hoje a gente tem diversas formas de família reconhecidas, né? Que também é uma luta, está sendo uma luta isso, a gente conseguir reconhecer diversas formas de família, por mais que elas existam de fato. Mas esse, assim como o poliamor, é um outro tema, vai precisar ver fato social, isso vai ganhar valor, uma hora vai normatizar. Mas enfim, para eu não me estender muito nisso, nesse capítulo aí, finalizando essa questão do capítulo do mestrado, que é a primeira parte da minha exposição, eu percebi isso, né? O quanto que nós tivemos de evolução, tivemos revolução também, né? Como agora o provimento sempre para mim, de uma forma muito leiga, eu chamo de revolução porque precisou acontecer um estopim para que ele fosse feito, né? E quando eu desenvolvi esse artigo, antes da pandemia, tá? Foi no fim do ano passado, começo desse ano. Esse artigo até de certa forma se perdeu, porque a ideia que eu dou nele é justamente o que o provimento fez hoje. Não que eu fosse o profeta, mas algumas pessoas já tinham minimamente escrito algo parecido, e aí eu quis escrever também. Eu falei sobre a possibilidade, aí eu me ative especificamente ao testamento particular, tá?
E aqui eu falo de testamento particular, tá? Não tô atacando esses testamentos públicos, pelo amor de Deus. Mas eu falei, cara, por que não é possível fazer um testamento particular digital, né? E no nome, eu vou até conferir aqui, ó. Mas no nome eu coloco 2 pontos, formalidades, leia-se também burocracia, e o alcance da vontade do testador, leia-se autonomia da vontade. Ou seja, a evolução. O que eu estou propondo aqui é uma evolução por meio da desburocratização. Tá vendo como os temas conversam? E aqui o que eu falo resumidamente é o seguinte, olha, lá em 1916 a gente tinha um código que previa, lá no artigo 1045, que você só tinha uma forma de testamento. Qual era? A de próprio punho, mas óbvio, em 1916 não existia computador, não existia internet, era a única forma que as pessoas tinham de manifestar a vontade à época, ainda mais era uma sociedade muito mais fechada e tudo mais, tal. Era a única época. Aí a sociedade evoluiu, chegou a década de 80, 90, a Microsoft fez computador, e aí falaram assim, pô, agora eu também posso manifestar minha vontade por computador. Então eu posso fazer um testamento? Não, não pode. Por quê? Porque a lei só prevê o manuscrito. Né? Aí, obviamente, tiveram pessoas que fizeram, deve ter inúmeros julgados da época lá falando isso, se não inúmeros alguns. Com certeza alguém escreveu algo assim, isso que importa, mas não era algo regulamentado. Até que veio então Código Civil 2002 e ampliou, na verdade, né, a previsão legal e acrescentou também a possibilidade de processo mecânico. Ou seja, agora você não só escreve, mas você tem o processo mecânico. E o que a lei continuou garantindo? Que os requisitos essenciais é que ele fosse feito na presença de testemunhas, né? E que tivesse assinatura. Por quê? Porque tem que dar publicidade, tem que dar segurança, não publicidade, né? Mas tem que dar segurança, você tem que ter certeza de que o ato é válido, a publicidade que eu digo é nesse sentido, tá? Não publicidade no sentido amplo. De que, olha, existe alguém ali de fato garantindo que aquele ato é verídico, né? De que ele condiz ao que está disposto ali. Mas, ao mesmo tempo em que isso aconteceu, e essa evolução foi muito bacana, depois de anos, né? Que a gente já tinha aí a existência de informatização na sociedade, começou a surgir essa era digital surreal, uma onda, uma avalanche de atos informativos, né, informáticos, melhor dizendo, que fazem com que hoje a gente expresse nossa vontade, como por exemplo eu estou expressando hoje. Eu não estou vendo vocês, mas eu posso ter uma ou posso ter 1 milhão de pessoas me assistindo, e eu estou expressando minha vontade para vocês. E alguém vai falar para mim que isso aqui não tem valor? Não, tá no canal da OAB, eu tô aqui falando meu nome, Lucas Marshall, sou isso. É claro que isso aqui tem valor, né? Isso não pode ser descartado só porque eu não peguei lá o meu certificado digital aqui, o meu token de advogado, e falei, ó, tá aqui, eu tô assinando digitalmente isso. Eu não tô dizendo que formalidades não tem que ser previstas, tá? Mas só tô dizendo que as coisas, conforme a gente tá evoluindo como sociedade, ao, por exemplo, poder fazer uma transferência bancária altíssima, sem que necessariamente você vá ao banco, com uma própria senha digital, ou até mesmo sua biometria, né? Olha que louco, a sua biometria você faz uma transferência bancária, mas até então a lei não prevê que você faz testamento com biometria. E nesse artigo, inclusive, eu achei, alguns já devem saber disso, já devem estar pensando, um julgado do STJ, do RESP 1633254, de relatoria da Nancy Andrighi, em que ela fala que uma pessoa que fez um testamento e que colocou a sua digital como assinatura, esse testamento tem que ser válido. E ela aqui, eu não vou ficar lendo para os senhores porque a gente só tem mais 12 minutos, mas ela fala, olha, a gente está numa sociedade milenar. Não tem como eu falar que num mundo em que tudo é moderno, eu só vou garantir a assinatura de próprio punho. O conteúdo da disposição, se ele expressar de fato a manifestação da vontade do declarante, palavras dela, isso aqui que eu estou falando para vocês, ele tem que ser garantido. Ela fala, nós mesmos, autoridades públicas, assinamos nossos atos por meio digital. As pessoas, elas pactuam negócios jurídicos hoje pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo Instagram. Ela cita isso. Então não há porquê eu deixar de atender à vontade da pessoa, a autonomia da vontade, para que seja cumprida a formalidade. Ou seja, é uma dicotomia entre burocratização e autonomia da vontade, né? E o que ela fez? Ela relativizou para permitir que isso acontecesse. E aí tem um outro julgado também, muito bacana, outro RESP 1768210, do Paulo de Tarso Sanseverino, em que ele fala expressamente: é possível abrandar o rigorismo formal sempre que a certeza do testamento expresse sua vontade, atento à tendência da desburocratização na confecção do testamento particular, como forma de incentivar sua maior incidência nas relações sucessórias. Pô, tanto eu aqui na advocacia, quanto vocês que são advogados ou que trabalham em cartório, Poder Judiciário e Ministério Público, a gente vê diariamente as pessoas
já terem um preconceito absurdo com o direito sucessório, com fazer testamento. É uma dificuldade imensa. E aí quando a pessoa finalmente toma coragem e fala, boa, vou lá, bora. Aí você chega, ó, você tem que cumprir tudo isso aqui pra fazer, senão você não faz. E aí a pessoa fala, ah, não, quer saber, pra mim, deixa quieto, é melhor, eu faço um VGBL lá para meus filhos ter dinheiro para pagar ITCMD, advogado e custas, sejam judiciais ou notariais, e acabou, é melhor, vai dar muito trabalho. Por quê? Porque o negócio é burocrático, né? Às vezes a pessoa tem receio de expor à vontade, acaba acontecendo um outro fato e ela vai precisar gastar. Enfim, existe ainda muita burocracia para que as manifestações de vontade sejam atendidas. E aí o que me faz fazer esse artigo, e já eu vou pegar um tópico dele para já finalizar esse tema e entrar na reflexão final para a gente finalizar nossos últimos 8 minutos aqui. É a LINDB, o artigo 5º da LINDB que a gente aprende na primeira semana de aula da faculdade, né? Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. O que isso quer dizer? Olha, finalidade teleológica da lei, garantindo o direito de terceiros, né? E aí a questão é, será que o fim teleológico é sempre colocar a formalidade acima de tudo? Será que a vontade do testador ou de qualquer pessoa que declare sua vontade, seja lá o divórcio, qualquer ato que a gente esteja falando, ela tá abaixo da formalidade? Não é que a formalidade tem que ser esquecida, pelo amor de Deus. Mas com certeza não, a gente tem que conseguir fazer 2 pesos, 2 medidas e equilibrar tudo isso. A gente tem que buscar meios, como o provimento sendo do CNJ achou agora, mas numa situação de emergência. E o que eu trago de reflexão aqui para vocês é que eu não quero que seja emergência. Eu quero que nós consigamos evoluir como sociedade sem que seja necessariamente pela urgência de um caso. Assim, então a finalidade teleológica, ela tem que ser atendida, nem que para isso a gente faça como o provimento fez, que a gente regulamente o máximo de elementos possíveis para que a gente chegue num denominador comum. Até porque a sociedade muda. Meu avô, por exemplo, tem 85 anos, advoga até hoje, é um decano da advocacia paulista, laureado e tudo mais. A percepção dele é diferente da minha. Os clientes dele, da idade dele, têm uma percepção diferente dos meus clientes que são mais jovens. Eles buscam coisas diferentes. Então a gente precisa se adequar como sociedade. A gente não pode ficar preso 100% aos entendimentos passados tem que ser cumprido sempre todas as formalidades, porque senão vai ficar sempre na mão da jurisprudência, né? Como são muitas coisas, né? Hoje a jurisprudência, ela basicamente legisla, né? Vocês sabem disso. E a LINDB, ela me fez... só antes, vou trazer 2 exemplos muito bacanas. Quando eu fiz a pesquisa desse artigo, eu achei um caso na Austrália que um cara tava para falecer e ele fez um vídeo no celular falando, olha, eu quero que tal e tal pessoas sejam contempladas na minha sucessão, no meu patrimônio. E o cara morreu mesmo, se matou. E aí pegaram o celular do cara, acharam o vídeo, periciaram o vídeo, viram que era verdade, e o judiciário de lá, pelo que diz a notícia, tá? Ele garantiu o direito sucessório conforme o cara previu. Ou seja, o judiciário relativizou uma possível formalidade que a legislação local previa para garantir que a vontade do cara fosse atendida. E esquecer na Austrália, vamos supor que isso acontecesse no Brasil. Pô, será que se uma perícia falasse foi o cara, a gente tinha que falar, não, mas peraí, não assinou de próprio punho nem com certificado digital, então não vale nada? Nada? Não é possível que não valha nada. Esse é um conformismo que eu trago. Algum valor tem que ter, entendeu? E é mais ou menos nesse sentido que eu quero caminhar. Será que a gente não consegue ampliar cada vez mais uma forma segura de fazer com que a vontade das pessoas sejam atendidas? Um exemplo que eu tenho... O outro exemplo, antes de eu falar isso... eu já dei. Foi o caso da impressão digital. Mas o que me faz pensar nisso, né? Será que a gente não tem condição de assegurar com segurança que as manifestações de última vontade sejam atendidas, que é inclusive a vontade da jurisprudência? Quem pesquisar sabe que em caso nesse sentido a jurisprudência privilegia a última manifestação de vontade do testador, basicamente, né? Mas assim, até que ponto o fato está abaixo da formalidade? Um exemplo clássico que eu trago para isso e com embasamento jurídico, tá? Para provar o que eu falo, é a separação fática. Quando um casal se separa, o que a jurisprudência já se consolidou que significa como termo final de efeitos patrimoniais decorrentes do matrimônio? É o divórcio? É a decretação do divórcio? Não. É a separação fática. É ali que a comunicação patrimonial deixa de existir.
Por quê? Porque é um fato, o fato vale mais. O que eu tô querendo dizer é, a manifestação das vontades das pessoas que se separaram estava acima da formalidade. Qual é a formalidade da separação fática? O divórcio, né? Mas, ou seja, o próprio Estado colocou a manifestação da vontade acima de uma forma segura. Não é que ele divorciou, né? Ainda vai ter a formalização, mas ele já garantiu segurança para uma situação fática, para que ela não fique desprotegida, né? Que é uma das grandes preocupações, só que um mínimo adendo, que meu tempo tá acabando, de quem se preocupa com o poliamor, né? Como vão ficar as questões previdenciárias? Ah, vai sempre dividir, mas e como fica isso, e como fica aquilo, como fica a pensão, como fica a linha sucessória? É confuso, né? O ideal não é o Estado passar por cima, é o Estado falar, puxa, peraí, ainda não é tão expressivo, mas daqui a pouco vai começar assim. Então vamos pensar em como que a gente vai fazer quando isso for uma realidade? Porque um dia todo mundo olhou e falou assim, não, 2 homens casar é impossível. Hoje é normal. Hoje você anda na Avenida Paulista, você vê o mesmo número de casais homoafetivos, graças a Deus, do que de heteroafetivos. O que é uma bênção, é uma coisa boa. As pessoas, elas são livres, graças a Deus. É o Estado democrático de direito, tendo seu espírito e finalidade atendida, né? E a minha reflexão, ela é basicamente essa, né? Tanto é que nesse artigo aqui, eu até sugeri uma alteração legal no seguinte sentido. O testamento particular pode ser escrito de próprio punho, mediante processo mecânico ou por qualquer outro meio apto a expressar a vontade do testador, inclusive digital, sendo que sua validade dependerá de assinatura manuscrita ou digital e verificação atestada por 3 testemunhas, seja por leitura e assinatura presencial ou ratificação digital. O que eu quero dizer com isso? Nem que o cara tenha que escrever e mandar por e-mail e ele copiou no e-mail 3 pessoas e as 3 pessoas falam, recebido, eu li. Eu acho que tá ok. Não sei. Eu não sei se isso não seria válido, só porque não está previsto em lei. Eu acho que seria. E aí coloca um parágrafo único. O testamento particular prescindirá de assinatura, caso seja possível verificar a autenticidade das disposições pelo testador, sem vícios ou interferências. E aí a gente fala aqui de uma garantia de formalidade, óbice e evitar fraudes e tudo mais. Mas o pensamento geral que eu trago com isso é: até que ponto a gente vai confrontar e gerar uma dicotomia? De modo geral, eu trouxe o testamento aqui como um exemplo, que é algo que eu já tinha escrito, mas de modo geral, hoje a gente pratica inúmeros atos sociais na vida, aí no nosso corpo social, e que eles estão acima de formalidades e que muitas vezes, mesmo que não atendamos às formalidades previstas em lei, os atos eles expressam de fato algo legal, existente, válido e eficaz, né? Escada pontiana ali. Tem como a gente garantir que o ato, que a manifestação de vontade, ela seja verídica, legal, legal não, né? Mas eficaz e válida, sem que necessariamente ela atenda exclusivamente ao que está previsto em lei, né? E eu acho que a sociedade vai caminhar nesse sentido. A nossa informatização vai ser cada vez maior, as pessoas vão cada vez mais buscar fazer as coisas de forma digital, e não é possível que a gente espere 100 anos para que venha um novo código e regulamente tudo aquilo que a gente vive, né? É importante que, se não na lei ainda, nós, pelo menos aqui academicamente, coloquemos à disposição da sociedade, que é o nosso verdadeiro fim, para garantir que o jurisdicionado ele tenha o mínimo de garantia, para que a gente não viva numa eterna caixinha fechada, né? Então, essa é a reflexão que eu tenho hoje, né? De confrontar aí a burocratização com a evolução social, sendo um fator confrontado com o outro e impeditivo do outro, né? Eu acho que a gente tem meios de garantir que as coisas aconteçam por evolução e não só por revolução, né? Como foi o ato aí, o provimento 100, foi uma medida de emergência, é uma revolução, teve que acontecer um estopim para ele acontecer. Eu acho que existe forma da gente progredir, pensar em diversas formas, assim como previsto no provimento, de a gente evoluir, garantir com que as coisas sejam legalmente feitas, atingir a finalidade da lei, né? E fazer com que tudo seja devidamente garantido, praticado, sem afastar o Estado, né? Mas que o Estado tenha a mínima intervenção possível na vontade das pessoas e com que as pessoas sejam felizes, tenham sua dignidade, sua felicidade garantida. Enfim, queria falar um pouquinho mais, mas não dá, acho que deu para entender mais ou menos o espírito do que eu quis trazer. Espero que esse vídeo não suma do meu celular e coloco-me aí à integral disposição de todos. Foi um prazer imenso estar com vocês nesses 30 minutos. Mais uma vez reitero meu agradecimento à Raquel, à comissão, muito obrigado, reitero que é uma grata satisfação esse bate-papo e torço para que eu tenha contribuído minimamente
com cada um de vocês e quem quiser, estou à disposição aí de vocês. Um forte abraço.